Pessoal, então vamos recapitular a aula, o encontro anterior. É interessante a gente recapitular, não só por aqueles que, de repente, não assistiram, mas para aqueles que assistiram também, e para tirar algumas dúvidas, ou então consolidar o conteúdo que a gente trabalhou, né? Então, vou projetar um slide aqui, que é com um resuminho que nós trabalhamos na aula anterior da prática na fisioterapia baseada em evidências. Então, eu disse que na fisioterapia baseada em evidências, a gente busca elaborar uma ou mais perguntas sobre o problema. Então, o que a gente já vem trabalhando há um bom tempo, que é a questão clínica, ou também chamada de pergunta clínica, ou também, vocês vão encontrar na literatura esse termo, pergunta pico. Então, eu posso elaborar uma ou mais perguntas pico, de acordo com o problema que está diante de mim. Em seguida, eu busco resposta para as questões, de modo comparativo, se for o caso. O que quer dizer isso? Nem sempre eu vou precisar comparar. Mas, geralmente, na busca de evidências, quando eu vou buscar evidências, pelo menos na área da fisioterapia, eu sempre tento comparar qual prática é a mais efetiva. Eu tenho repetido isso em todos os nossos encontros, né? O que eu chamo de prática mais, de recurso mais efetivo, ou técnica mais efetiva. Aquela que não só vai reabilitar o meu paciente, mas vai reabilitar de forma rápida. É isso que a gente busca quando a gente vai atrás de evidências. Finalmente, eu analiso criticamente as evidências encontradas sobre o problema. É aquilo que a gente tem trabalhado também desde o primeiro encontro, ou seja, essa análise crítica, na verdade, tem a ver com o valor científico do artigo onde eu vou buscar as evidências. Eu preciso ter esse olhar crítico. Nem tudo que se publica eu posso utilizar, então eu tenho que ser capaz de analisar criticamente uma evidência, principalmente num país como o nosso, que não estou generalizando, mas existem revistas em que o cara paga e publica. Isso é uma prática vergonhosa, que não é comum, mas existe no meio acadêmico, né? Então, revistas que têm até um certo renome, mas que tem muito a ver com esse valor monetário, né? Elas só se importam com esse valor monetário. Se o cara pagar, ele praticamente consegue publicar na revista, e às vezes o artigo não está bom. Então, tem que ser capaz de analisar criticamente as evidências. Em seguida, a partir do momento que eu descubro qual é a melhor evidência para aquele caso, eu vou aplicar as evidências, obviamente, e vou avaliar sistemática e periodicamente os resultados. E eu comentei com vocês por que é fundamental essa avaliação sistemática e periódica. Porque eu preciso saber se aquela evidência considerada melhor, de fato está funcionando para o meu paciente. Se eu pego um paciente que está com problemas na marcha, depois de 2, 3 semanas que eu estou aplicando aquele recurso, aquela técnica, eu não vi progresso nenhum na marcha dele, eu tenho que mudar de evidência, eu tenho que mudar, optar por mudar a técnica ou o recurso que eu encontrei como sendo o melhor. Isso aí está implícito o princípio da individualidade biológica, lembram? Então, mesmo alcançando ou encontrando uma evidência que a literatura diz que é melhor, eu tenho que ter sempre em mente o princípio da individualidade biológica. E relembrando, né, o mesmo organismo, ele pode ter respostas diferentes para um mesmo estímulo, para uma mesma técnica ou para um mesmo recurso.
Eu tenho que estar de olho nisso. E aí fizemos um estudo de caso, bem detalhado. Quem não viu isso, eu recomendo que acesse a aula lá na plataforma e, e veja esse estudo de caso, foi muito bacana, nós detalhamos esse estudo. Eu fiz, na verdade, uma análise da anamnese que esse fisioterapeuta, esse é um estudo de caso real, verídico. Então, eu fiz uma análise e coloquei, preenchi algumas lacunas que, no meu entender, esse fisioterapeuta deixou, né? Embora eu entenda que esse se trata de um bom estudo de caso. E com base nesse estudo de caso, nós fizemos o acrônimo PICO. Isso é interessante que vocês estudem, pode ter uma questão que eu peça na prova para que vocês façam esse tipo de exercício, né? Discriminar ali a estratégia PICO. E aí fizemos, mais uma vez, a elaboração de uma pergunta PICO, ou questão clínica. Como tratar a dor no joelho? É uma boa questão? Não. Por que não? Nós chegamos ao consenso, eu falei isso para vocês, que uma boa questão clínica, qual é o parâmetro que eu uso para dizer que uma questão clínica foi bem elaborada? A questão clínica bem elaborada, ela compreende todos os elementos PICO. Então, eu tenho que ter, após elaborar uma questão clínica, eu tenho que ser capaz de visualizar nessa questão todos os elementos PICO, o P, o I, o C e o O. Então, vimos que a primeira é uma questão clínica ruim, porque só tem o P. A segunda, eu tenho o P, o I e o O. E a terceira pergunta, que vocês estão visualizando aí, ela tem todos os elementos PICO. Por isso, essa última questão é considerada uma questão exemplar quando a gente fala de estratégia PICO. E aí sim, vamos entrar no conteúdo novo. Hoje nós fechamos o conteúdo da N2. Mais à frente eu vou mostrar para vocês novamente o plano de ensino, que eu mostrei para vocês no nosso primeiro encontro, presencial ainda. Eu iniciei a aula mostrando para vocês o plano de ensino. E esse conteúdo é um dos últimos da nossa N2. E se refere ao desfecho fisiológico e desfecho clínico. Como que a gente pode explicar a questão do desfecho fisiológico? Alguns anos atrás, lá para 2009, 2010, circulou nas bases de dados, nas bases científicas, um estudo, o resultado de um estudo dizendo que o café afetava o funcionamento normal do coração. Os estudos, os resultados mostravam que a partir do momento que você ingere cafeína, há, consequentemente, um aumento da pressão arterial. E logo em seguida teve um outro estudo que comprovou isso, né, e os dados desses estudos, os resultados desses estudos acabaram contribuindo para a crença de 10 anos atrás de que o café fazia mal à saúde. Isso aí despertou a curiosidade de vários outros estudiosos, né? Foi o impacto na comunidade científica e até na comunidade normal também, né? Pessoal que gosta de café, o pessoal que fazia o uso de café, ficou desesperado com isso, né? Poxa, um estudo científico que demonstra que o café faz mal para o coração, que coisa é essa? Então, as revistas de banca, as revistas magazine, que a gente chama, né, fizeram um sensacionalismo com isso. Vocês não devem se lembrar que vocês são muito novos, né? Mas foi um clima, esses estudos geraram até um clima de tensão.
Mas, como eu disse no nosso primeiro encontro, não é papel da ciência validar nenhum estudo, muito pelo contrário, o papel da ciência é questionar os resultados dos estudos. E foi então que a comunidade científica agiu nesse sentido. Começaram então a desenvolver um estudo longitudinal, que são o estudo longitudinal é um estudo parrudo, é um estudo longo. E o que os pesquisadores fizeram? Eles recrutaram 1.000 e poucos tomadores de café, vamos dizer assim, né? Pessoas que faziam uso de cafeína, consumiam cafeína várias vezes durante o dia, e acompanharam esses indivíduos durante 8 anos seguidos. Olhem, vejam bem que estudo, hein? Uma amostra grande, uma amostra significativa, uma amostra representativa, e durante um bom tempo. E resultado final desse estudo tão parrudo, depois de 8 anos, descobriram que não havia nenhuma associação entre ingestão de café e hipertensão. Aliás, mais até do que isso. Os resultados desse estudo longitudinal, eles demonstraram que não havia relação entre o consumo de café e o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Ou seja, jogou por terra aquele estudo anterior. E o que impressionou foi que o estudo anterior, ele também foi feito com base em procedimentos metodológicos muito bem comparados, muito bem executados. E qual foi o erro, então, dos pesquisadores que acabaram assustando toda a sociedade? O erro deles foi justamente fazer essa confusão entre desfecho fisiológico e desfecho clínico. O que os primeiros pesquisadores, na verdade, encontraram foi um desfecho fisiológico. Qual foi o desfecho fisiológico que eles encontraram? O aumento da pressão arterial. O desfecho fisiológico, então, só para a gente seguir aqui o slide que está sendo projetado aí para vocês, ele consiste em um fator inerente à fisiologia humana, que é a pressão arterial, permite gerar hipóteses sobre o funcionamento do organismo, mas não deve ser usado como parâmetro para tomada de decisão clínica. Então, os primeiros pesquisadores, eles usaram um desfecho fisiológico para fazer uma afirmação tão importante, uma associação, uma correlação tão importante com uma doença que mata muito no país, né, doenças cardiovasculares. Então, o desfecho fisiológico não deve ser usado como parâmetro para tomada de decisão clínica. E o desfecho clínico? Esse sim. O desfecho clínico consiste em um fator que caracteriza um processo que contribui diretamente para a instalação de uma doença ou disfunção. Uma vez comprovado esse desfecho clínico, ele pode sim ser utilizado como parâmetro na tomada da nossa decisão clínica. Então, gente, o desfecho clínico, o desfecho fisiológico, ele só serve como gerador de hipótese, mas ele não deve ser usado nem para a gente fazer afirmação e nem para a gente tomar uma decisão clínica. Por que não? Porque toda disfunção ou toda doença, ela é consequência da interação de múltiplos fatores. Vocês lembram da minha explicação do ciclo da dor? Veja bem, um ciclo simples, com tantos fatores envolvidos, né? Dor, tensão muscular interferindo ali na circulação sanguínea impactando na questão da concentração de ácido lático, o ácido lático que acabava irritando ainda mais os nossos receptores e os causava mais dor. Então, múltiplos fatores envolvidos nesse sistema.
Então, eu não posso usar um desfecho fisiológico, porque esse desfecho fisiológico, ele está ali permeado por vários fatores. Então, o que interessa para o fisioterapeuta, especialmente, vamos falar da nossa área, é o desfecho clínico, porque o desfecho clínico, ele caracteriza especificamente um processo que contribui para a instalação daquela doença. Então, só para ficar mais claro, tomando o exemplo do café novamente. No exemplo do café, o aumento da pressão sanguínea, o aumento da pressão arterial, nada mais era que um desfecho fisiológico e que enganou os pesquisadores. O que eles poderiam chamar de desfecho clínico? Se instalasse uma doença cardiovascular após a ingestão do café. Se houvesse uma doença cardiovascular, por exemplo, se eles conseguissem provar que o cara que faz uso da cafeína tem um risco altíssimo de infarto do miocárdio, isso seria um desfecho clínico, certo? Um exemplo bem da área da fisioterapia, para ficar mais claro essa diferenciação entre desfecho fisiológico e desfecho clínico. Pensem aí num trabalhador braçal, aqueles caras que descarregam e carregam caminhões, né? Então levam lá saco de soja nas costas, ou saco de cimento nas costas. Esse indivíduo, ao final de uma jornada de trabalho, ele tem, naturalmente, uma diminuição do espaço intervertebral. As vértebras da coluna, aquele espaço fisiológico, aquele espaço normal entre as vértebras da coluna, no final do dia, por causa de tanto peso que é colocado, ele diminui. Só que isso é um desfecho fisiológico. A partir do momento que esse indivíduo encerra sua jornada de trabalho, vai para casa e descansa, a tendência é que esse espaço intervertebral volte ao normal. O que eu poderia chamar de desfecho clínico? Uma hérnia discal. Se eu olho no exame de imagem e vejo que existe ali uma hérnia discal, isso sim é um desfecho clínico, certo? Então, um fisioterapeuta desavisado, ele pode olhar aquela diminuição do espaço intervertebral e, de repente, pode diagnosticar erroneamente, olha, esse cara está com hérnia de disco, mas não é, aquilo é um desfecho fisiológico. O desfecho clínico, sim, é quando eu comprovo que existe uma hérnia discal entre aquelas vértebras, certo? Mas eu não posso confundir o desfecho fisiológico com o desfecho clínico, ok? Tá claro isso, gente? Perguntas? Se não houver perguntas, a gente vai seguir em frente. Vamos seguir? Vamos Por em mim, sim. frente. Vamos em frente, então. E aí, Guto, o Pedro, que a turma alertou. O Pedro é uma das bases de dados que nós vamos ver para a gente buscar evidências científicas de alto valor. Desde o nosso primeiro encontro, eu tenho falado sobre isso, né? Evidências científicas, a gente tem que buscar a melhor evidência, as evidências é que vão mostrar qual técnica é mais efetiva, qual recurso é mais eficaz em determinado tratamento. E a pergunta sempre foi, aonde eu busco essas evidências? O Pedro é uma das bases de dados onde a gente vai buscar essas evidências. Por que eu vou iniciar com o Pedro? Porque o Pedro é uma base de dados muito específica da área de fisioterapia. Aliás, muito específica não. O Pedro é uma base de dados específica da área de fisioterapia.
Existem várias outras bases de dados, mas o Pedro é específico da nossa área. Em outras palavras, vocês vão, de repente, buscar outras bases, Bireme, Cochrane, Cielo, tudo isso são exemplos de base de dados. Mas vocês vão ver que está tudo misturado ali, a área da saúde está toda ali. Então, vocês vão encontrar artigos da área, nas outras bases de dados, vocês vão encontrar artigos na área de fisioterapia, mas vão também encontrar artigos na área de medicina, na área de enfermagem, na área de terapia ocupacional, na área de educação física. Então, o Pedro tem essa vantagem, ele é específico da nossa área. E a primeira coisa, antes da gente ver como usar o Pedro, e que eu quero passar como dever de casa para vocês, é fazer a inscrição nessa base de dados, tá? Eu circulei aí em vermelho, fiz um círculo aí. Assim que vocês clicarem naquele link, vocês vão ver esse quadrinho no lado direito da página, no lado direito do site, e eu vou pedir, vou passar como dever de casa, essa inscrição na base de dados Pedro, certo? Então, vocês têm um dever de casa e eu tenho um também. O dever de casa de vocês é fazer a inscrição no Pedro, e o meu primeiro dever de casa é postar lá na plataforma EAD todas as bases de dados, todas não, né? Vou postar várias bases de dados onde vocês podem buscar evidências, inclusive o Pedro. Tá travando? Tá travando? Então, vou repetir. Pra mim travou, não. Ué, eu não entendi nada que ele falou depois do dever de casa. Repete aí, professor. Repetindo, o dever de casa. Eu falei que vocês têm um dever de casa e eu também tenho um. O dever de casa de vocês é fazer a inscrição na base de dados Pedro. Aonde que vocês fazem a inscrição? Circulei aí em vermelho. Quando vocês clicarem naquele link, vai abrir essa página e vai estar do ladinho esse quadradinho para vocês colocarem informações pessoais de vocês, tá? Por que que isso é importante, gente? O Pedro, ele vai avisar toda vez que tiver alguma evidência forte, alguma técnica nova, algum recurso novo que surgiu, e o Pedro vai avisar vocês, olha, tem uma evidência nova lá, uma evidência forte, ou então uma comparação, olha, algum pesquisador fez uma comparação entre duas técnicas e publicou os resultados lá na nossa base de dados. Então, é interessante que vocês façam essa inscrição para vocês receberem essas informações atualizadíssimas e, o mais importante, específicas da área de fisioterapia. Ok? Vamos em frente. Então, para eu usar o Pedro, eu preciso, inicialmente, delimitar uma questão clínica, ou também chamada uma pergunta pico. E aí nós trabalhamos bastante isso, né? E propus aí uma pergunta pico. Como tratar paciente com dor lombar? É uma boa questão clínica? Já vimos em aulas anteriores que não. Ela é rasa, é superficial, não tem todos os elementos pico. Mas vamos supor, vamos dizer aí que eu sou teimoso. Vamos supor que eu diga assim, não, eu quero fazer com essa pergunta mesmo. Vejam os problemas que isso pode acabar acarretando. Olha só. Vamos supor que essa questão entenda que seja boa, eu vou lá no Pedro, eu tenho problema, dor lombar, e aí clico lá em Simple Search, que é a busca simples, e vou inserir o termo dor lombar, lumbar pain. Entendam o seguinte, gente, outra observação. O Pedro,
ele é todo em inglês. Então, é o momento da gente começar a quebrar essa barreira que a gente tem com o texto em inglês. Entendam que o inglês, atualmente, é o idioma da ciência, é a língua da ciência. Então, se você fizer um Google simples, quando vocês forem buscar algum assunto para fazer algum trabalho, vocês já devem ter visto isso. Se você jogar no Google simples, vocês vão ter lá, vamos dar aqui como exemplo, 562 registros. Aí vocês pegam o mesmo termo e jogam ele em inglês no Google. Estou falando de Google, tá? Vocês vão ter lá 2.436 registros. Então comecem a quebrar, principalmente nós da área da saúde, comecem a quebrar a barreira do inglês. Comecem a tentar traduzir artigos em inglês. Quando algum professor de qualquer outra disciplina passar algum trabalho, comecem a criar o hábito de buscar trabalhos também na língua inglesa, tá? Porque senão vocês ficam muito limitados. Vocês acabam ficando muito limitados e deixando passar muitas informações atualíssimas, porque são publicadas na língua inglesa. O Pedro é inglês e, inclusive, pesquisadores brasileiros, quando vão publicar no Pedro, eles publicam em inglês. Ah, mas o cara é brasileiro. Por que ele publica em inglês? Primeiro, porque, como eu disse, é o idioma da ciência atual, né? Assim como o alemão, como a língua alemã, era o idioma mais voltado à ciência na época da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje o inglês é o idioma da ciência. E Professor, segundo... Pois não, fala, Guto. não te atrapalhar. Até os artigos, a escrita tá tudo em inglês também? Os artigos também. A única coisa que está em português é a interface do site. A interface do site está em português, mas os artigos, é o que eu disse, até os brasileiros acabam publicando em inglês. Isso tem um outro motivo, é o alcance do artigo, né? Quando o cara publica um artigo, ele quer que esse artigo seja visto. Se ele publica em português, ele vai atingir Brasil, Portugal e alguns países ali da África. Então, o inglês tem essa coisa também de dar um maior alcance, né? O cara é mais lido, o cara é mais citado. Então, meu conselho para vocês, comecem a quebrar essa barreira do inglês, tá? Então, o Pedro, para vocês usarem o Pedro, por exemplo, vocês vão ter que pegar os termos correspondentes em inglês do assunto que vocês querem pesquisar. E aí, indo em frente, nesse nosso exemplo, coloquei aí dor lombar em inglês. Lumbar pain. Vou clicar a busca, e vocês vão ver aí que eu encontrei 3.119 registros de artigos falando sobre dor lombar. Pergunta retórica. Eu tenho condições de ler 3.119 artigos para tomar uma decisão clínica? Não, claro que não. Isso mostra que a minha questão clínica, que a minha pergunta clínica foi muito ruim. Então eu volto lá. Se a minha questão clínica era como tratar paciente com dor lombar, eu vou melhorá-la. A eletroterapia, como tratamento da dor lombar, é eficaz na redução da dor? Melhorei minha pergunta clínica, né? Se na primeira eu só tinha o P, nessa segunda eu tenho o P, o I e o O. Certo? Eu tenho problema, propus ali uma intervenção, eletroterapia, e também o meu outcome, o meu desfecho que eu quero, que é a redução da dor. E aí volto lá no Pedro. Inseri lá a palavra-chave eletroterapia. Dou a busca novamente.
Olha para quantos caíram. Pra quantos registros caíram. De 3.000 e pouco foi para 36. 36 artigos falando sobre dor lombar e eletroterapia no tratamento da dor lombar. Já melhorou? Já. Mas eu posso melhorar um pouco mais. Então, eu volto lá na minha questão clínica, reformulo a questão clínica, e aí sim, essa terceira questão, reparem que ela é boa. Por quê? Porque contém todos os componentes da estratégia PICO. Em paciente com dor lombar, problema. A eletroterapia, intervenção. Reduz a dor, outcome. Comparada com alongamentos, comparação. Então, eu tenho o P, o I, o C e o O. Volto no Pedro e coloquei lá uma outra palavra-chave conforme proposto na minha pergunta clínica. Alongamento, stretching. Dou a busca, de 36 caiu para 17. Melhorou bem, né? 17 artigos já é um número aceitável para eu começar a ler e ter uma compreensão do caso clínico que está em minhas mãos, ou até para eu tomar uma decisão. Que decisão? Com base na comparação que eu fiz, lendo esses 17 artigos, eu posso chegar a uma conclusão se eu uso eletroterapia ou se eu uso alongamento para tratar a dor lombar do meu paciente. Certo? Então, é dessa forma que eu utilizo a plataforma Pedro. O que a gente precisa entender, gente, e eu estou falando isso desde o início, é a importância da gente elaborar bem a pergunta clínica. Isso é fundamental. E é por isso que eu venho trabalhando isso com vocês desde o início dessa N2. E tenho trabalhado no sentido de aplicar essa pergunta clínica dentro de um caso clínico. E seguindo em frente em relação à pergunta clínica, seguindo em frente com o nosso conteúdo, as perguntas clínicas, elas são classificadas em 4 categorias. Então, nós temos as perguntas de diagnóstico, lendo aí o texto do slide. Nessa classe estão as perguntas que buscam saber, com base no diagnóstico cinético funcional, se os sinais e sintomas apresentados pelo paciente aumentam a chance de instalação de uma determinada patologia. O que é importante a gente perceber aqui, gente? Diagnóstico funcional ou diagnóstico cinético funcional. Esse é o diagnóstico do fisioterapeuta, tá? O diagnóstico básico, que é o diagnóstico do médico, não é o nosso diagnóstico. O fisioterapeuta não faz diagnóstico, por exemplo, de escoliose. O fisioterapeuta não pode diagnosticar uma escoliose. Dessa forma, não. Em cima da patologia, não. Quando o fisioterapeuta identifica uma escoliose, qual que é o diagnóstico cinético funcional? Traduzindo, eu vou dizer que o indivíduo foi observada uma curvatura à esquerda na coluna vertebral em nível torácico, causando gibosidade e deslocamento da escápula. Esse é um exemplo de diagnóstico cinético funcional. Esse é o diagnóstico do fisioterapeuta, certo? E aí temos um exemplo aí de pergunta de diagnóstico. Em pacientes que apresentam dismetria em membros inferiores, qual a probabilidade de aparecimento de pubalgia? Então, essa é uma boa pergunta de diagnóstico, né? Eu quero saber se há uma associação. O indivíduo tem uma perna mais curta que a outra, e eu posso levantar a hipótese de que pode haver uma correlação com o aparecimento de uma pubalgia. Essas são as perguntas de diagnóstico. Temos também as perguntas de etiologia. O que é etiologia? Causa, né?
Então, são as perguntas. Perguntas de etiologia são as perguntas direcionadas para saber a causa, olha aí, para saber a causa de uma doença ou estado clínico. E aí temos um exemplo de pergunta de etiologia. Em pacientes que apresentam pubalgia, qual a probabilidade de uma etiologia relacionada à dismetria em membros inferiores? Em outras palavras, o que quer dizer essa pergunta? Será que a causa da pubalgia é o fato do paciente ter uma perna mais curta que a outra? Essas são as perguntas de etiologia. Quase que autoexplicativas, né? Elas tentam estabelecer uma relação de causa para aquele problema. Uma outra pergunta clínica, um outro tipo de pergunta clínica, é a pergunta de prognóstico. Nesta categoria estão as perguntas sobre a evolução de uma doença ou de um estado clínico. E aí um exemplo que nós já até vimos: qual o prognóstico de um indivíduo com 70 anos que sofreu uma fratura do colo do fêmur? Eu tenho falado isso com vocês, né, que a questão do prognóstico é estudo. Isso não tem jeito. Então, é buscar literatura, buscar na literatura quais são os prognósticos, e um alerta para vocês. Mesmo em prognósticos consagrados, por exemplo, nessa pergunta do indivíduo com 70 anos com fratura no colo do fêmur, existem prognósticos consagrados, que me permitem saber, por exemplo, quando esse indivíduo poderá estar em apoio bipodal. Em que fase do meu tratamento eu vou poder colocar esse indivíduo em apoio bipodal? Mas o meu alerta tem muito a ver com o princípio da individualidade biológica. Nem todo indivíduo vai responder da mesma forma ao estímulo que eu vou dar. Por quê? Porque tem diversos fatores envolvidos. Eu preciso saber se esse indivíduo de 70 anos, se ele é ativo, se ele é sedentário, se há, de repente, um quadro de osteoporose instalado, se existe alguma doença pregressa, se a condição nutricional dele é boa, se a condição óssea ou a condição muscular dele são boas. Então, mesmo em prognósticos consagrados, eu não posso deixar de considerar o princípio da individualidade biológica, ok? E a última classe de pergunta clínica são as perguntas clínicas de tratamento, que, na verdade, são aquelas perguntas bem clássicas, bem próprias da estratégia PICO. São as perguntas que a gente trabalhou na estratégia PICO e que tem a ver com o tratamento, que tem como foco, que tem como objetivo encontrar a técnica ou o recurso mais eficaz para eu desenvolver um tratamento. Então, as perguntas de tratamento são as mais utilizadas tanto na abordagem clínica quanto na abordagem de pesquisa, e quando bem formuladas, olha aí a importância de se formular bem uma questão clínica, elas buscam questionar se determinada intervenção é superior à outra. E aí dei um outro exemplo. Em pacientes com sinais clínicos de torcicolo, a eletroterapia, comparada aos alongamentos e massagem, é mais efetiva na redução da dor? Essa é uma questão clínica exemplar. Por quê? Porque tem todos os componentes da estratégia PICO. E aí, elaborei um quadrinho que é um roteiro para vocês elaborarem a pergunta clínica. Esse quadrinho representa, na verdade, tudo que a gente já viu até aqui. Temos aí a ilustração do acrônimo PICO, P, o I, o C e o O, e o interessante desse quadrinho é que esse quadrinho mostra qual a pergunta que vocês têm que fazer em cada uma dessas letras, em cada um dos elementos PICO. Então, no P, por exemplo,
eu vou perguntar, para eu traçar, para eu definir o meu P, eu tenho que descrever um grupo de pacientes similar ao meu. Como que eu posso descrever um grupo de pacientes similar ao meu? No caso de população, aqui está muito implícito nessa pergunta aquele princípio da complacência, né? O que eu chamo de grupo de pacientes similar ao meu? Lembro do princípio da complacência? Eu posso estar trabalhando com um grupo de indivíduos numa faixa etária de 70 a 75 anos. Mas a evidência que eu encontrei na literatura foi feita com base em um grupo de idosos de 60 anos. É um grupo parecido com o meu? Com base no princípio da complacência, sim. Então, eu preciso considerar esse princípio para definir ali a minha questão, qual é o meu P. Então, nesse caso aqui, do exemplo do quadrinho, pacientes com dor lombar. É o grupo de pacientes que vai ser ilustrado nesse quadrinho. Em seguida, tem o I. Para eu definir a minha intervenção, eu já tenho que perguntar qual intervenção eu estou considerando. Por que isso é importante? Eu saber qual intervenção que eu estou considerando. Porque eu posso considerar uma intervenção e quando eu jogo lá no Pedro, ele pode me sugerir outras. Como eu disse, é uma base de dados gigantesca. Eu posso chegar lá com uma intervenção e posso descobrir na base de dados que existe uma intervenção que é bem mais efetiva. No caso aqui, desse exemplo, a intervenção a ser considerada é a eletroterapia. Em seguida, o C, qual a pergunta que eu faço para definir o meu C? Que outra alternativa existe para comparar com a intervenção que eu escolhi? Nem sempre eu vou conseguir uma comparação, mas quando eu busco saber, se eu quero saber qual é a mais efetiva, repetindo, meu interesse não é só reabilitar, é reabilitar de forma rápida, e é por isso que é interessante que eu faça comparações. E aqui, no caso do exemplo, eu estou comparando a eletroterapia com os alongamentos. E, finalmente, o O. Qual a pergunta que eu faço no O? Que resultados eu pretendo atingir? Ou o que eu gostaria de verificar? Lembrando que, quando eu faço essa pergunta, que resultados eu pretendo atingir, eu tenho que levar em consideração não apenas o resultado que o terapeuta quer, mas também que o paciente quer. Vocês se recordam de um caso clínico em que o paciente chegou e a queixa principal dele era dor. Só que o fisioterapeuta colocou também como outro desfecho, como outro outcome, fortalecimento de quadríceps. Era um resultado que ele pretendia atingir. Então, no estudo de caso, nós colocamos tanto a resolução de dor quanto fortalecimento de quadríceps. Certo? Por quê? Porque eu preciso considerar o desfecho que eu, terapeuta, quero, mas também o desfecho que o paciente quer. E no caso desse exemplo, reduzir a dor. Então, gente, de conteúdo da N2 é até aqui. Então, nessa N2, o que na verdade nós trabalhamos nessa N2? Falei para vocês que eu ia revisar o plano de ensino, né? Não vou projetar ele aqui, mas nós vimos em toda a disciplina. Fiz um breve histórico sobre a fisioterapia baseada em evidência. Vimos os princípios da fisioterapia baseada em evidência, os 7 princípios. Vimos também os objetivos da fisioterapia baseada em evidências.
Vimos a definição de pergunta clínica ou questão clínica. Vimos a importância de se formular uma boa questão clínica. E hoje nós estamos vendo também como buscar e selecionar essas evidências científicas dentro da literatura. Então, eu vou fazer o meu dever de casa e vou jogar lá na plataforma EAD uma lista de bases de dados que, quando vocês pensarem em buscar evidências científicas, se qualquer outro professor, em qualquer outra disciplina, pedir algum trabalho, ou pedir para vocês escreverem um artigo, o local apropriado, os locais apropriados para vocês buscarem evidências e buscarem informações de alto valor científico são essas bases de dados. Lembrando, com preferência para o Pedro, que é uma base de dados muito específica da fisioterapia, tá? Muito específica, não. Ela é uma base de dados específica da fisioterapia, certo? Então, fechamos hoje não só o conteúdo da N2, mas todo o conteúdo da disciplina Fisioterapia baseada em evidências. Esse estudo de caso, na verdade, eu vou passar para vocês como trabalho da N2, que vai valer 5 pontos. Então, eu vou deixar também lá na plataforma EAD o roteiro para esse trabalho. É um trabalho bem simples, mas não se engane, é um trabalho que vai ajudar a gente a consolidar todo esse conteúdo. Vai ajudar a gente a consolidar essa questão da estratégia pico, vai ajudar a gente a consolidar essa compreensão de desfecho clínico, desfecho fisiológico, certo? Então, um outro compromisso que eu tenho é de colocar o roteiro desse trabalho. Então, vocês vão fazer esse trabalho nos mesmos moldes do trabalho da N1. O trabalho da N1 eu permiti fazer individual ou em grupo de até 5 pessoas, ok? Então, vocês vão fazer esse trabalho e na aula que vem, na sexta que vem, nós vamos fazer uma revisão desse trabalho. Nós vamos fazer uma discussão desse trabalho. Na aula que vem, então, nós temos a revisão desse trabalho e uma revisão de todo o conteúdo da N2, porque a nossa prova vai ser realizada no dia 3 de julho, certo? Então, dia 3 de julho será a nossa prova N2. Ok? Alguma pergunta, gente? Professor, só para tirar dúvida, esse trabalho é até 5 pessoas? É, até 5. Show. Certo? Pode ser feito individual também. No trabalho da N1, vários fizeram individualmente, mas se for fazer em grupo, no máximo 5 pessoas. Ok? Aí um só te envia ou todo mundo tem que te enviar? Não, um só me envia. Beleza. Então, gente, por hoje é só. Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. Então, gente, é isso. Finalizamos, então, todo o conteúdo da nossa disciplina. Se houver alguma dúvida, me parece que eles deixaram lá na plataforma também um espaço para dúvidas. Pelo menos foi isso que me informaram, né? Eles estão melhorando a plataforma a cada dia. Mas eu acho que ficou tudo bem explicadinho, né? Mas se houver alguma dúvida, também podem fazer o contato ali no Zap, respondo rapidamente, tá? Mas, de qualquer forma, nós temos ainda um encontro na sexta que vem, antes da prova, ok? Boa noite a todos, então, bom fim de semana, se cuidem. Grande abraço a todos. Boa noite, professor. Fique com Deus. Abraço, fique com Deus.